Colocar diante do Senhor quem nós somos e viemos até a Tua presença porque o Senhor se revela a nós. O Senhor é um Deus presente que quer se relacionar com o seu povo. A iniciativa sempre vem do Senhor. A busca, o encontro sempre vem do Senhor. E nós viemos aqui em resposta ao Teu chamado para falar contigo, para ouvir a Tua voz, para dizer que o Senhor é grande. Nós somos pequenos, o Senhor é Criador, nós somos criaturas, mas queremos viver na Tua presença. Por isso, habite em nosso coração, reina em nós, Senhor. Toma-nos em Teus braços e que se cumpra a Tua vontade em nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Luvic. Bom, antes de nós entrarmos aqui no texto bíblico, eu gostaria de compartilhar duas informações importantes com vocês, tá bom? Então, grava aí essas duas informações. A primeira é sobre a classe bíblica, às terças-feiras, 19h30. Classe bíblica, terça-feira, que hora? 19h30. Então, você é convidado para participar, para juntos ali aprender, crescer e também para trazer alguém, quem sabe, um colega, um amigo que queira participar, que queira aprender mais sobre a palavra de Deus. Então, às terças-feiras, 19h30, classe bíblica aqui na igreja, tá bom? O segundo recado é sobre o mutirão de Natal. Uma coisa que eu tenho aprendido muito aqui nessa igreja é que nós precisamos ser relevantes para a sociedade. E essa é uma igreja que está ativa, se movimenta, né, através de ações sociais, evangelismo e uma série de outras coisas. Então vamos lá. A pergunta que eu quero que você responda aí, só para você mesmo agora. A Igreja Central de Governador Valadares é uma igreja da cidade, é uma igreja na cidade ou é uma igreja para a cidade? O ideal é que nós sejamos uma igreja para a cidade, né? E através das ações, dos projetos, das atividades, a igreja tem se mostrado assim. E que bom. O importante é que a gente continue avançando também nesse propósito. E é por isso que você está convidado para poder doar, participar, interagir, estar ativamente aí através do mutirão de Natal, fazendo a sua parte, mostrando que a nossa igreja é uma igreja para a cidade. Se você quiser mais informações, você pode procurar aí a Yara, a Asa, né, que você vai ter aí as informações de maneira mais completa. Mas o convite é que você participe, que você se envolva. Você pode e deve ser a extensão das mãos de Deus na vida de alguém que precisa. Então, que você use aí daquilo que Deus já tem concedido a você, os seus talentos, os seus dons, seus recursos, para que vidas sejam abençoadas. Então, classe bíblica, terça, 19h30, e mutirão de Natal, se envolva, participe, porque você pode fazer a diferença na vida de alguém. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês esse tema aí que você está vendo aqui na tela. A história primordial e final com um Deus relacional. O foco aqui dessa reflexão é relacionamento. Porque quando nós olhamos para quem Deus é e tudo que Ele faz para nos salvar, desde o início da história, desde os primórdios da história até o final da história, tudo envolve relacionamento. Deus quer ser um Deus presente na minha vida e na sua vida. Então eu gostaria de trabalhar esse tema com você hoje. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. O verso é o verso 23. João, Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 23.
Diz assim, acompanha comigo aí na sua Bíblia. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viveremos para ele, e faremos nele morada. Olha aí. Esse verso é um verso que traz a ideia de relacionamento. Esse relacionamento acontece através da palavra e do agir do Espírito Santo em nossa vida, tá certo? Nós estamos aqui em João 14, onde Jesus faz a promessa de que um dia voltaria e também a promessa do Consolador. Então, o tempo todo, a Bíblia nos mostra que o nosso Deus é um Deus que quer se relacionar. Ele quer estar próximo, perto de mim, perto de você. E eu queria ver isso com você de maneira... ao olharmos para o começo da história e o final da história também. Tá certo? Então, agora nós vamos voltar lá para o início, Gênesis, capítulo 1. Como Deus é um Deus que busca se relacionar. Desde o início, antes da queda, antes do pecado. E a gente começa pelo relato da criação, porque o relato da criação, ele é extremamente importante, tá bom? O relato da criação, na verdade, é mais importante do que muitas vezes nós pensamos que é. Bom, o relato da criação não é importante apenas para você saber como tudo começou, como tudo foi criado, conhecer a origem das coisas ou saber quem criou. Na verdade, o relato da criação é importante também, porque nele nós encontramos base para algumas doutrinas e prescrições bíblicas que guiam a nossa vida hoje. Tá bom? Por exemplo, vamos lá, por que a criação, o relato é importante? Reconhecer a Deus como Criador de tudo que existe, entender que as coisas não surgiram do nada, não veio de um processo evolutivo, não é obra do acaso. Então, a história da criação nos mostra que a origem de todas as coisas está em quem? Em Deus, né? O relato da criação revela uma terra jovem, planejada e feita por alguém que se importa com a sua criação. Certo? Um outro exemplo do porquê a criação é importante é porque lá na criação foi instituído a família. Então veja, a família, ela não tem origem em uma convenção social. A família não tem origem numa decisão democrática. A família, ela tem origem divina. Homem e mulher foram criados por Deus um para o outro. E veja, isso é tão importante que quando nós olhamos para a criação, mesmo Deus estando ali e Ele sendo tudo que precisamos, Deus ainda diz assim, ó, não é bom que o homem esteja só. Olha só, olha como isso é interessante. Deus havia criado tudo perfeito, os animais estavam ali e Ele também estava ali, mas ainda assim Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Deus revela que por mais que Ele esteja presente, é importante também o relacionamento entre o homem e uma mulher, a família, tá bom? Então, a família é uma instituição divina criada por Deus. Então, quando Deus cria tudo, Ele fala que era bom, né? E Deus viu que era bom. Aí Ele cria o homem e a mulher, no final Ele diz que era muito bom. Mas a palavra bom, em hebraico, a palavra tov, ela tem uma abrangência muito maior do que no nosso idioma português. Quando Deus fala que aquilo era bom, Ele está dizendo não apenas no sentido estético da coisa, mas Ele também está dizendo que aquilo era bom no sentido funcional e ético. Ou seja, da maneira que criou, da forma como foi criada, homem e mulher, um para o outro, era belo, funcional e ético. Então, a criação lança base para a instituição sagrada, que é a família, da forma como Deus criou. A distinção entre homem e mulher na criação da humanidade aponta para essa natureza complementar um do outro, né? Dos dois sexos, homem e mulher. Ou seja,
Somente quando o homem e mulher estão juntos, e você pode confirmar isso em Gênesis capítulo 1, verso 26 até o verso 31, somente quando o homem e mulher estão juntos é que eles formam a plena e ideal imagem de Deus na criação. Então, a família, ela foi instituída onde? Nos primórdios da história, lá na criação. Mas também existe na criação, e ela é importante porque ela lança base para outro ensinamento bíblico. Além de Deus ser o Criador, além da família, ela também é importante porque ela nos ensina sobre o sábado. Sábado não é coisa de Moisés, sábado não é coisa de judeu, sábado não é coisa do povo de Israel. Sábado foi algo instituído na criação para a humanidade, tá bom? E eu queria que você pudesse ver isso comigo através da relação entre os dias que foram criados ali. Primeiro ao sexto dia e também ao sétimo dia. Para você ver, o sábado é tão importante que aqui em Gênesis nós temos 2 relatos da criação. A crítica textual, ou seja, os críticos da Bíblia, pessoas que são céticas, que não acreditam, elas acham que o Gênesis foi escrito por mais de uma pessoa. Eles acreditam que diferentes pessoas escreveram o capítulo 1 e o capítulo 2. Porque a história da criação, ela se repete. Só que quando você analisa bem o texto, você percebe que, na verdade, a criação se repete entre esses 2 capítulos, porque ali tem ênfases diferentes. No capítulo 2 de Gênesis, a ênfase da criação está no homem, no ser humano. Deus cria, no capítulo 2 nós temos mais detalhes, né? Que Deus cria o homem do pó da terra, e aí depois ele cria a mulher de uma de suas costelas. Existem mais detalhes no capítulo 2 relacionados à criação do ser humano. No capítulo 1, o que coroa a criação, o ápice da criação no capítulo 1, não é o ser humano, é o sábado. E eu quero mostrar isso para você através de um paralelismo, tá bom? Entre os dias da criação. Veja como Deus faz as coisas de maneira intencional, planejada, e como o sábado é um dia especial. Vamos lá, olha só. No primeiro dia, Deus cria o quê? A luz. No quarto dia, Ele cria os luzeiros. Veja como Deus prepara o ambiente para depois colocar alguma coisa ali referente àquilo que Ele já havia feito. No segundo dia, Ele cria o firmamento, separação das águas de cima e águas de baixo. No quinto dia, Ele cria as aves e os animais marinhos. No terceiro dia, Deus cria a terra seca, as plantas, a relva, árvores frutíferas. E no sexto dia, Ele ocupa esse lugar com o quê? Com os animais terrestres, seres humanos. Mas no sétimo dia, o que tem ali? Um dia abençoado, separado e santificado. Todos os dias tem um dia em paralelo. O único dia que é singular, que não tem comparação, é o sábado. O sábado é o ápice da criação no primeiro relato, em Gênesis capítulo 1. Então, Gênesis capítulo 1 descreve a criação com ênfase no sábado. Gênesis capítulo 2 descreve a criação com ênfase no ser humano. E isso é interessante porque tem um detalhe aqui, deixa eu compartilhar com vocês também. Aqui em Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse no princípio criou Deus os céus e a terra, esse é um texto muito famoso, muito conhecido, inclusive na língua hebraica, você já deve ter ouvido falar também, né? A palavra para Deus aqui é Elohim. Elohim. No capítulo 1. A ideia de Elohim é um Deus transcendente, um Deus poderoso, um Deus que olha o universo assim, como um todo, porque Ele cuida e Ele está ali, analisando, olhando, cuidando. Então, é um Deus que está acima de todas as coisas. Elohim. Quando a gente vem para o capítulo 2, verso 4, diz assim: esta é a Gênesis
a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então, aqui não é mais só a palavra Elohim, aqui é Senhor Deus. Aqui aparece a palavra Yahvé. Por quê? Elohim é um Deus transcendente, e Yahvé é um Deus imanente. Então, no capítulo 1, Deus cria pela palavra. No capítulo 2, Deus cria pelo toque. Ele se aproxima, ele cria o homem do pó da terra, ele molda o ser humano, sopra nas narinas dele o fôlego de vida, porque essa é uma das principais características de Deus. Ele é um Deus que se relaciona, que se aproxima, que está perto de nós. Então, esse é um detalhe importante dentro desse relato da criação. E além de lançar base para Deus como Criador, para a família, para o sábado, o relato da criação também nos mostra e nos dá outras informações também sobre o pecado na terra, a queda, salvação, uma série de coisas. Por isso o relato da criação é extremamente importante, tá bom? Mas eu queria que você agora se atentasse para esse lado relacional. Como a história se repete. Nós só temos na Bíblia 4 capítulos onde tudo é perfeito. 4. Capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis e capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Então, Deus cria tudo perfeito. Quando a serpente entra em cena, aí ela acaba com tudo. O verso 1 do capítulo 3 fala, né? Mas a serpente. Diante de tudo perfeito, a serpente aparece. Mas quando nós vamos a Efésios, lá nós encontramos também essa interjeição, né? Jesus aparece, entra em cena e muda toda a história. Mas a Bíblia é muito clara quando ela mostra que o nosso relacionamento com Deus é fundamental para que nós possamos a cada dia estar preparados a viver com Ele por toda a eternidade quando Ele voltar. Eu tinha colocado até aqui também no capítulo final do capítulo 1, início do capítulo 2, sobre o sábado. Mas agora eu quero focar com você no relacionamento, tá bom? Vamos lá. Quando a gente vai em Gênesis capítulo 3, verso 8, nós encontramos ali uma menção de que Deus, Ele aparecia no jardim em que momento do dia? Na viração do dia, né? Para que Ele pudesse relacionar com as suas criaturas, principalmente com o homem e com a mulher. Então veja, antes do pecado, Deus queria o quê? Se relacionar. Depois que o homem pecou, depois que o ser humano pecou, Deus também buscou maneiras de se aproximar de nós. E aí nós chegamos então em Êxodo capítulo 25, verso 8. Você lembra o que está escrito lá? Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Olha aí. Antes do pecado, Deus buscava se relacionar. Depois do pecado, Deus busca se relacionar. Durante o pecado, melhor dizendo. E depois do pecado não vai ser diferente, né? Então eu queria dividir isso em 4 pontos com vocês. Grava aí. O primeiro ponto, nós vimos na criação, Deus prepara a terra para os seres humanos. Esse é o primeiro ponto. Deus prepara a terra. O segundo, Deus se encontra diariamente no jardim. Primeiro ponto, Deus prepara a terra para os seres humanos, na criação. Segundo, Deus se encontra com eles diariamente no jardim. E aí nós passamos essa fase. Mas agora nós chegamos numa fase também importante. Primeiro, Deus preparou a terra. Agora Deus prepara o céu. Primeiro Deus preparou a terra e agora Ele prepara o céu.
Deus se encontrava com o homem diariamente no jardim. E Apocalipse 21, verso 3, diz que Deus estará com o seu povo eternamente. Amém? Deus estará com o seu povo eternamente. E essas figuras, elas aparecem constantemente durante toda a Bíblia. Mas eu queria dar uma atenção para algo que talvez eu já tenha falado com vocês aqui em algum momento, que está lá em 1 Reis. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 6, verso 20. Depois que o ser humano pecou, o pecado encheu a terra, degradou a raça humana, mas Deus ainda buscava se relacionar com o seu povo. Deus tira o povo do Egito, eles eram escravos lá, e decide levá-los para uma terra que ele havia prometido. Depois de um tempo, o povo se estabelece, Deus nomeia alguns reis, e um desses reis seria responsável por construir o templo físico, onde a presença de Deus se manifestaria no lugar santíssimo. Você lembra disso? A presença de Deus se manifestava onde no santuário? No lugar santíssimo, sobre o propiciatório. Uma nuvem enchia aquele lugar ali. Só que apenas uma pessoa podia entrar. Quem era? Sumo sacerdote. Apenas o sumo sacerdote podia entrar onde a presença de Deus se manifestava. E era todo dia? Ele só podia entrar lá quantas vezes no ano? Uma vez no ano. Só que a Bíblia nos mostra um detalhe extremamente importante. Vamos lá. 1 Reis 6, verso 20 diz assim: Era o santo dos santos, ou o lugar santíssimo, de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Cobriu de ouro puro. Cobriu também de ouro o altar de cedro. Então vamos lá, a primeira parte do verso. 20 de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Que formato é esse? Quadrado, né? É um formato cúbico, quadrado aí. Então, o lugar santíssimo é descrito dessa maneira. Por que esse detalhe é importante? Saber o formato, o comprimento, por que isso é importante? Vamos lá para Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Abra sua Bíblia aí. Irmão, nada que está na Bíblia é à toa, nada é em vão. Todo detalhe, todas as informações, tudo que foi escrito, tudo tem um significado e nós precisamos encontrar as referências, os paralelos. Apocalipse 21 está descrevendo a Nova Jerusalém a partir do verso 9. Mas a gente vai ler o verso 15 e 16. Olha o que diz aí. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Já entendeu aí? A presença de Deus se manifestava no lugar santíssimo e o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano. A cidade santa tem o mesmo formato do quê? Do lugar santíssimo. Isso não é à toa. Porque quando nós lemos Apocalipse capítulo 21, verso 3, diz assim: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Olha só que maravilha. Lá no Antigo Testamento, a presença de Deus se manifestava, mas as pessoas não podiam entrar. Na Nova Jerusalém, a presença de Deus estará lá. E todos nós estaremos juntos com Ele. Do início ao fim da história, Deus busca se relacionar conosco. Deus preparou a terra, mas aí o ser humano escolheu desobedecer. Deus ia até o jardim para estar junto ali da sua criação,
mas o ser humano decidiu, através da desobediência, se afastar de Deus. Hoje, Deus prepara o céu. João 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Olha aí. Sabe quando você recebe uma ligação ou você marca de receber alguém na sua casa? Você descobre assim que seus pais vão te visitar, a sua família vai te visitar, alguém vai te visitar. O que você faz? Ajeita a casa, não é? Porque alguém especial vai chegar lá. Jesus está preparando tudo para ter esse encontro comigo e com você. E Ele pensa em cada detalhe, Ele pensa em cada coisa, tudo é especial. Ele é um Deus que quer se relacionar, quer estar perto, quer estar próximo. Mas isso não depende só dEle. Isso depende de mim, depende de você também. O convite de Jesus para nós, através da sua santa palavra, é um convite para relacionamento, é um convite para um compromisso. Sabe, a gente vive numa época onde os relacionamentos são líquidos, né? Onde as pessoas não querem assumir um compromisso, as pessoas não querem talvez uma responsabilidade. Mas Jesus, Ele faz justamente esse convite para mim e para você. Ele quer se relacionar, Ele quer se aproximar, Ele quer fazer parte da sua vida. E antes mesmo de você habitar a eternidade com o Senhor, hoje Ele quer habitar no seu coração. Ele quer fazer morada em você. O convite de Jesus para mim e para você é esse. Você não sabe que você é um templo, um santuário, que você foi comprado pelo sangue de Jesus e que o Espírito Santo habita em você? Quando Jesus entregou a sua vida por nós, Ele nos deu esse ensinamento. É importante estarmos aqui num lugar como esse para juntos adorarmos ao Senhor. Mas o principal lugar onde o Senhor quer habitar é na minha vida, é na sua vida. Ele quer habitar no meu coração, no seu coração. O convite de Jesus é para um relacionamento, um compromisso. É por isso que Jesus, Ele compara o seu relacionamento com a igreja de um relacionamento de um marido e de uma esposa. Não existe um relacionamento mais especial, mais solidificado e melhor para ilustrar do que esse relacionamento. E o convite de Jesus para mim e para você hoje é justamente esse, para que nós possamos assumir isso. Gostaria de ler o último texto com vocês, Isaías capítulo 65, verso 24. Isaías capítulo 65, verso 24. E diz assim: e será que antes que vocês clamem, eu responderei, e vocês ainda falando, eu já estarei ouvindo. Olha só. Veja como é o relacionamento de Deus, como é o desejo de Deus se relacionar comigo e com você. Antes mesmo de você clamar, Ele já vai estar pronto a responder. Antes mesmo de você terminar de falar, ou mesmo começar a falar, Ele já está atento ouvindo. Como é bom se relacionar com um Deus que nos ama tanto. Eu gostaria que você voltasse para a sua casa hoje, com o desejo no seu coração de passar essa semana bem pertinho de Jesus. Bem pertinho. Através da oração, através da leitura da palavra, através do culto familiar, que você passasse essa semana, que você passe essa semana bem pertinho de Jesus.
Sabe, desde os primórdios, desde o início até o final e por toda a eternidade, Deus ele quer se relacionar conosco. A Bíblia fala que Deus é amor. E esse relacionamento já existe antes mesmo de nós sermos criados. Pai, Filho e Espírito Santo. Um relacionamento de 3 pessoas coeternas, que manifestam também esse amor ao criar o ser humano e ao se relacionar com ele. Abra a porta do seu coração. Jesus está batendo. Ele quer entrar. Ele quer fazer morada. Ele quer estar pertinho de você. Mas para isso você precisa aceitar. Você precisa ouvir essa voz e responder a esse chamado. Se você tem ouvido a voz do Senhor chamando você para um relacionamento, não recuse. Não recuse. Não há nada melhor do que viver a vida com Jesus. Não há nada melhor do que permitir que Ele seja Deus na nossa vida. Não há nada melhor do que experimentar a graça perdoadora e o poder sobrenatural de quem Jesus é e daquilo que Ele pode fazer. E é por isso que eu quero orar por você, para que essa seja a realidade da sua vida. Obrigado, Senhor, porque a despeito de quem somos, das nossas falhas, dos nossos erros, o Senhor apaga a nossa culpa, perdoa o nosso pecado e se aproxima de nós. É sempre o Senhor que dá o primeiro passo. É sempre o Senhor que toma a iniciativa. No início foi assim, hoje é assim e sempre será assim. A Bíblia mostra a intenção do Senhor em se relacionar conosco, mesmo sendo imerecedores. Por isso nós pedimos ao Senhor que nos dê sensibilidade para ouvir a Tua voz, nos dê tato, nos dê clareza, abra os nossos olhos para percebermos que o Senhor está batendo a porta do nosso coração, fazendo um convite a todos nós para que possamos assumir um compromisso de vivermos a nossa vida ao Teu lado todos os dias. Senhor, o desejo do coração de todos nós é passar a eternidade contigo, mas isso precisa começar aqui e agora. Não é possível querer viver a eternidade com o Senhor se vivemos como um estranho aqui nessa terra. O desejo do nosso coração é estarmos tão próximos do Senhor, tão íntimos de Ti, que quando o Senhor apontar nas nuvens dos céus, nós nos encontremos já com alguém familiar. Por isso, toma a nossa vida em Tuas mãos. Se há alguém aqui nessa noite que precisa assumir um compromisso com o Senhor, que Teu Santo Espírito possa agir no coração desse Teu filho, dessa Tua filha, que ela entenda que o Senhor está chamando. E é hoje. Se tem alguém aqui que precisa renovar o compromisso com o Senhor, tem andado distante, vagando por caminhos tortuosos, longe da Tua palavra, distante através da falta de oração, por favor, Senhor, nos ajude para que possamos estar perto de Ti. Que a leitura da Bíblia, que a oração seja um ato de recusa em viver longe do Senhor. Assim como o Senhor se recusa em viver longe de nós. Por isso, toma diante do Senhor. Entregamos diante do Senhor tudo que temos e somos. A nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho. Que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. E que durante essa semana o Senhor possa nos acompanhar. Que no nosso coração tenhamos a percepção que já já iremos sair desse lugar, mas não queremos sair da Tua presença. Essa oração nós fazemos na certeza da resposta, pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Uma excelente semana, que Deus abençoe você e que você vá na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.